Bom dia, povos e povas desse lindo canal abençoado por Deus. Tô falando um pouco baixo que meu filho ainda tá dormindo. Hoje eu acordei mais tarde, um pouquinho. Agora é 8h30. Eu acordei às 8. Uma hora e meia mais tarde do que eu tô acostumada, tá? Porque hoje eu saí com meu marido. Ele me mandou uma mensagem ontem, me convocando pra jantar. Na verdade, me dando um convite, né, pra me jantar. E eu já tava com vontade nesse lugar faz tempo. A gente sempre ia, né, lá no Bocas. Sempre, desde muito tempo a gente vai lá. Nossa, esquentei muito café, meu Deus, tá pelando. E eu queria comer um camarãozinho, né? Claro, não é camarão da lagoa, gente. Há uma grande diferença do camarão de cativeiro, infelizmente, né? E o camarão da lagoa. Pra banda de cá, Palhoça, esses lugares assim, é mais difícil tu encontrar camarão de lagoa, né? É mais de cativeiro. Pra banda de Lagoa em Bituba é mais abundância, né? É uma diferença de gosto, assim, pra quem conhece. Mas tá bom. Fiquei bem feliz porque eu queria ir lá, a gente comeu um camarãozinho e não tava ruim, tava bem bom, como sempre. O lugar lá é muito bom, ambiente bom, tinha bem pouquinha gente, eu amo quando tinha bem pouquinha gente. Foi só nós dois, não pude filmar muito porque a gente não fica usando o telefone quando a gente sai nós dois assim, pra aproveitar, conversar um pouco, né? A gente comeu mais do que falou, porque tava muito boa a comida. Mas eu tava aqui esquentando meu café e tava me lembrando de uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria saber o que... coisa aqui. O que vocês acham? O que vocês acham disso, né? Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu e eu já vi isso mais de uma vez. Mas eu vou falar da vez que eu estava junto e eu vi. Eu trabalhei com o seu João. Seu João foi os vídeos que eu comecei aqui no meu YouTube fazer. Que eu era servente, eu trabalhava como servente. E ele era muito engraçado e eu era mais engraçada ainda. E aconteceu que eu comecei a fazer vídeo e ele não se importava, nem a Dona Maria, então, a Dona Ivonete, a gente chama de Dona Maria porque todo mundo chama de Dona Maria, né? Mas é Dona Ivonete. E eu comecei a fazer vídeos e... Porque o trabalho era bem pesado, mas se tornava leve pelo fato que a gente era muito engraçado, né? Aí, ele tinha um carrinho muito velho. Um carrinho bem velhinho mesmo. Eu vou falando com vocês tomando meu café, tá? A qual ele vinha nos buscar. Eu e mais um tiozinho. Vinha ele, a Dona Ivonete e o tiozinho. A Dona Ivonete tinha sofrido um AVC hemorrágico e ela tinha bastante debilidade, dificuldade, né? Mesmo assim, ele levava ela junto pra cuidar dela, fazia a comidinha dela. Eu achava isso muito bonito, meu Deus. O cuidado que ele tinha com ela, né? E quando nós batemos esse papo, você pega o seu café e bora assistir esse vídeo. Curte, comente e me siga pra que eu venha alcançar mais pessoas. E nós fomos, só que sempre nós passávamos na padaria. Se você viu algum dos meus vídeos falando do meu trabalho, não sei se eu comentei isso, mas foi uma das vezes que eu mais engordei. Porque eu trabalhava no pesado e eu achava que eu poderia comer demais. E o seu João comprava pão doce, pão de trigo, só pão doce eu comia 6. É isso mesmo, 6 pão doce eu comia. E aí nós tava parado ali. Não, aí nós passamos na padaria, comprei o pão. Os netinhos dele estavam indo pra escola e dei uma carona pros netinhos dele. Aí nós fomos numa rua de escola, era muita gente, né? Muita criança. Nós tava parado assim, esperando as crianças entrar na aula pra ir pro trabalho, né? E tinha um carrão, mais um carrão, com uma mulher, né, dirigindo. Um baita de um carrão.
E o seu João conhecia ela e o seu esposo. Ela não viu? Claro que ela não viu. Ela veio de ré, saindo do estacionamento, ela veio e ela bateu com tudo. A lateral do carro do seu João que chegou, a gente fazia assim, ó. Só que vamos lá, o carrinho do seu João era bem velhinho. Já tava muitas marcas, já tinha amassadinho. Só que amassou bem mais. E ela ficou muito nervosa, ela passou mal, teve que uma amiga pegar o carro para dirigir para ela. E ela disse: "Não, tu conhece meu esposo?" Depois, o meu esposo, ele... Seu João, bem calmo. Ele acerta contigo o que aconteceu aí, o que estragou aí. Mas ele nunca acertou. Eles nunca entraram em contato com o seu João. E nunca pagaram o amassado. É o ponto que eu quero chegar. Sobre os carrinhos que são mais velhinhos. Sabe por que eu lembrei dessa história? Porque a minha mãe, ela tinha um Gol 98, se eu não me engano. O Gol é uma potência, 1.6, uma potência de motor, uma potência de carro. É um carro que assim, ó, ela aprendeu a andar com aquele carro, então o carro é muito bom mesmo. Só que como ela foi aprender aquele carro no campo, tá cheio de marca, dos matos que arranham. Ela já bateu com o carro, assim, encostou no outro carro que ela tem hoje, em cerca. Então ela tem muita marca. Assim, eu já usei o carro dela, fazer bastante volta. E quando eu ia estacionar perto de algum mercado, tanto quando eu tô com um carro maior, quando eu tô com um carro menor, meu Peugeot, ou com o carro da minha tia, que era um Honda Civic, uma baita de uma nave, tanto qualquer um desses, eu sempre cuidei na hora de descer do carro, para não bater no carro que estava ao lado, ali na parte de estacionamento. E quando era o Gol, ou um carro de menor ano, ou mais velhinho, ou um amassadinho, carrão. Isso eu já vi mais de uma vez. Abrem a porta com tudo e batem na lateral. Só que às vezes eu fico dentro do carro. Quando é coisa rápida, meu esposo vai comprar alguma coisa, eu vou com alguém, que é coisa rápida, uma medicação, alguma coisa, eu estou dentro do carro. E eu já cansei de ver. E eu abro o vidrinho assim, ó, e olho pra pessoa. A maioria delas são mulheres, tá? Infelizmente, são mulheres que fazem isso. E a gente que tem um carro mais velho, cuida pra não bater no carro mais novo. Mas qual a diferença ali? Entendeu? Mas o ponto, eu quero voltar pro seu João pra não esquecer o fio da meada, que esse é o ponto. Sabe o que que é? Ah, mas é um carro velho. Não precisa cobrar, não precisa arrumar. Não, não tá enganado. E o que a mulher fez foi bem errado, sabe por quê? Se você estiver vendo esse vídeo, você fez algo errado, sabe por quê? Porque imagina, toda semana alguém batesse no carro do seu João. E o seu João falasse assim, ó, tá tudo bem, não se preocupe, meu carro já é velhinho. Meu carro já tem marcas. Ele ia ficar sem carro, porque já é um carro velhinho. Se todo mundo bater e não arrumar porque é um carro velhinho, vai ficar sem carro. E como é que ele ia trabalhar? Daqui a pouco não ia ter mais carro, de tanto que batem no carro que você é velhinho. Porque o carro já tem marca, porque o carro não sei o quê, porque o carro não é um carrão. Então não tem importância a gente bater. O café? Esquentando meu café? Me lembrei disso. Agora, já faz tempo que eu não trabalho com o João, né? Mas na época que eu trabalhei, eu ainda fiquei bastante tempo com ele trabalhando. Ninguém entrou em contato. Se entraram depois, glória a Deus, mas em seguida não. E nem depois de um tempo não, porque eu ainda tava trabalhando com ele. Então é assim, ó, não desvalorize o carrinho do outro, porque tem uma marca, ou tá amassadinho. Porque se a gente que tem um carrinho mais, que tem algumas marcas, né? Eu tenho um Peugeot branco e ele tem bastante marca, mas é um carro maravilhoso pra mim. Se toda vez que bater nele eu não fizer nada, amassar um ladinho, amassar uma portinha, e eu não falar nada.
E quando a gente bate nos carrão que eles querem que a gente pague tudo? Que a gente tem que parcelar em 500 mil vezes. Mas a gente fala, gente, o que tem menos é mais honesto do o que tem mais? Pelo amor de Deus. De assim, ó, encostar no para-choque e ter que te fazer pintar ele todo. 700 pila. Por quê? Claro, não são as mesmas pessoas, né? Mas a maioria das vezes acontece essa diferença. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Que eu presenciei e vi. Deixa aqui sua opinião. Por ser um carro de trabalho, um carro velho, nós temos que nos calar e não cobrar? Ou a pessoa acha que tem medo de querer que a gente mande fazer a lataria toda? Meu Deus, é só ir junto, né? Só ir junto. Eu tava com uma escada aqui, ó. Bem aqui, ó. Passei uma pomada ontem do meu filho e sarou. Não foi um machucado, foi uma queimadura. Da onde eu trabalho, eu tenho alergia, né? Onde eu trabalhava, eu tenho uma alergia. Ainda tá saindo aqui, ó. Aqui tá quase saindo, ó. Tem bem pouquinho, atrás da minha orelha tem bem pouquinho. Deixa eu ver. Aqui tá bem pouquinho também. Aqui também não tem tanto agora. Então tá saindo, graças a Deus. E isso aqui meu queimou. Isso aqui queimou, ficou queimado, como se eu tivesse pegado muito sol. Isso aqui meu, ó, como eu tivesse... Não tem quando faz assim, ó, e dói. Quando tu pega muito sol, tem até usar um pós-sol ali, uma calamida, alguma coisa. Vai assim ficar dolorida a tua pele. Assim, queimado, né? E aqui, ó, eu queimei isso aqui tudo meu, ó, da reação da química que tem lá dentro, que é da amônia, né? Eu tenho uma alergia muito... Eu tenho uma dermatite da amônia. Que eu sou teimosinha de trabalhar, mas não posso. Então é sobre isso. Se você bater num carrinho velho, você arrume. Se você tá com medo de pagar o carro inteiro, porque não conhece a índole da pessoa, vai lá, bate uma foto, ó, eu bati aqui, eu arranhei aqui, manda fazer. Beleza. Assim como às vezes muitos pobres, eu tô falando das pessoas honestas, gente. Não tô falando do caloteiro, que bate e vai embora, pelo amor de Deus. Não vou entrar nessa fase. Tô falando dessas pessoas que às vezes são mais pobres, mais tem menos condição. Às vezes vão lá, parcelo pra pagar, cara, pra honrar aquela coisinha. Tô falando de pessoas honestas aqui, né? O vídeo é sobre isso. Contando coisas. Vou indo, concluindo. Vou fluindo. Concluindo um voo lindo. Amém. Então é isso. Beijo. Deus abençoe a tua casa, tua família, teus filhos, tua saúde. E um abraço da Jaque e até o próximo vídeo com alguma coisa que eu me lembrar pra contar pra vocês.